Boa tarde, bem-vindo. Meu nome é Felipe Aníbal, eu sou repórter da Editoria de Política Paraná, aqui da Gazeta do Povo, e vou conduzir esse bate-papo sobre um assunto que está muito em evidência nas últimas semanas, que é a superlotação do sistema carcerário. Para isso, a gente está com dois convidados. Aqui à minha esquerda, o Dr. Nilton Ribeiro, que é da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Aqui eu dirijo a minha primeira pergunta, doutor. Qual a previsão da legal da gente se manter presos em carceragem em delegacia? O Paraná hoje tem em torno de 9 mil presos. Qual a previsão legal para isso? Nenhuma. O preso não poderia estar em delegacia, né? A lei de execução penal prevê que o preso tem que estar ou em presídio, se condenado, ou em cadeias públicas, mas não em delegacia. A Polícia Civil ela tem que permitir à Polícia Civil que ela trabalhe, mas trabalhe com o quê? Com investigação, não cuidando de preso. Né? A Polícia Civil ela não é preparada para cuidar de preso. A preparação do policial civil na Escola Superior da Polícia Civil é para investigação. Tá? Eu cito até como exemplo o nosso estado vizinho de Santa Catarina, onde não tem um preso em delegacia. No momento que a pessoa é presa, levada à delegacia, é feito o auto de prisão em flagrante, no mesmo momento já tem uma viatura do departamento penitenciário deles e já leva a pessoa, o preso, para um local adequado aonde possa, respeitando os direitos humanos, acomodar aquele cidadão que está respondendo um processo. Agora, já no Paraná, nós temos um erro já de décadas, onde os governantes imaginam que policial civil é carcereiro, e não é. Era para o preso ser provisório, mas acaba que por essa condição quase que crônica, acaba sendo um preso definitivo. Sim, não tenha dúvida. E muitos desses presos, às vezes, posso até dizer, não a maioria, mas uma grande parte deles, depois que respondem o processo, são absolvidos. Ou então pegam uma pena aí, que a pena é menor que 4 anos, onde o regime é aberto. Por que então estavam presos naquele momento? Né? No Brasil se prende mal e se prende muito. Né? Se prende mal e se prende muito. Quem que são as principais vítimas disso? O agente carcerário é uma das grandes vítimas. O policial civil é uma das grandes vítimas desse erro do executivo. E é um grande erro. Tem que se pensar de uma forma mais científica sobre a questão de presídio. E não se pensa de uma forma científica, se pensa de uma forma eleitoreira. Né? Querem esconder esse problema, pega o preso, esconde ele lá em Piraquara, onde o eleitor não vê, e está resolvido o problema. E não é assim. Por isso que estoura, de volta e meia, estoura rebeliões. Por que a gente está falando sobre esse assunto? Porque no comecinho desse mês houve uma rebelião no 8º Distrito aqui de Curitiba, que fica no bairro Portão, terminou com a morte de 2 presos. Houve a transferência desses presos para o 11º Distrito, que fica na SIC, que já estava superlotado. Havia 170 presos em celas que têm capacidade para 40. Aí eu apresento agora o nosso segundo convidado, que é o Dr. Pedro Felipe, que é diretor jurídico da Associação dos Delegados do Paraná, a DEPOL. Doutor, um levantamento que a própria DEPOL nos forneceu aqui, passou para a Gazeta do Povo, apontava 438 presos em celas que tinham capacidade para 90 no total, só em Curitiba. O que a gente pode aprender disso, doutor? Infelizmente, essa é a realidade hoje, Felipe. Em primeiro lugar, parabenizar a Gazeta do Povo pela abertura desse espaço. A gente fica feliz que cada vez mais a sociedade tem visto, né, que esse é um problema muito sério e um problema lógico, né? Além de ser um problema para o próprio preso, como o doutor bem colocou, que é submetido a essa situação, mas também é um problema muito grave para toda a comunidade que rodeia esse barril de pólvora, né? Ou as delegacias de polícia, como devem ser, não são preparadas para receber o preso, elas são construídas muitas vezes em centros comerciais, residenciais, né? Que não são os locais apropriados para receber os presos. Então, parabenizar, cumprimentar a Ordem dos Advogados do Brasil na figura do seu representante aqui hoje, a OAB, através do seu presidente, doutor Noronha, e toda a sua diretoria, tem sido uma parceira nossa nessa causa, que não é de hoje, que já é antiga, né? Mas, enfim, sobre a situação, a gente teve, em 2014, um decreto do governador, né, assinado, dizendo que o governador determinava o esvaziamento imediato de todas as delegacias de polícia
de Curitiba e região metropolitana. Isso foi em 2014, a gente está falando de 3 anos atrás, né? Quando se vivia ali uma crise aguda como a gente vive hoje. E o que aconteceu? Esse decreto sequer chegou a ser cumprido internamente, né? Fez-se ali um mutirão carcerário, uma distribuição de tornozeleiras, deu uma esvaziada, pouco tempo depois a gente já estava numa situação como a gente está hoje. Só fazer uma intervenção, doutor, eu lembro que inclusive na ocasião em que o governador baixou esse decreto, houve inclusive um evento oficial da Secretaria de Segurança Pública anunciando o esvaziamento das carceragens. Houve um evento no 3º distrito que eu lembro que o Dr. Cartacho, que hoje é diretor do DEPEN, bateu o cadeado e falou: aqui não se recebe mais preso. Isso. O que aconteceu? Foi muito aplaudido. 2 meses depois, tudo novamente. De publicidade eles são muito bons realmente. Esse evento ocorreu realmente, né? Como anunciaram hoje numa entrevista coletiva, uma série de outras resoluções, mas a gente não vê se isso sai no papel. A gente já tem conseguido um avanço, né? Antigamente eles faziam essas coletivas e esses grandes anúncios para anunciar soluções paliativas, né? Como mutirões carcerários, distribuição de tornozeleiras eletrônicas. A gente tem um entendimento e a clareza de saber que isso não resolve o problema. Isso é paliativo, isso resolve por alguns meses, né? Depois a gente se volta à mesma situação que a gente tem hoje. Agora eles estão anunciando a abertura de novas vagas no sistema, o que é salutar, o que é bom, o que a gente aplaude. Agora, a gente só precisa que isso saia do discurso político, de propaganda midiática e comece a se operar no campo da realidade, né? Porque a gente fez uma tomada, uma comissão pela DEPOL e pelo CIDEPOL, que é o nosso sindicato também dos delegados de polícia, fomos in loco a cada um desses locais que supostamente estariam sendo construídas essas obras que eles anunciam como a abertura de 7.000 novas vagas no sistema penitenciário, e apenas uma estava de fato sendo construída em estágio muito incipiente, que é a cadeia pública de Campo Mourão. Então a gente percebe que, infelizmente, o discurso político, né, midiático, anunciado para a população, não se opera no campo da realidade. Por isso que a gente tem tido resultados como a gente tem visto aí, de mortes, rebeliões, fugas e a sociedade paranaense pagando por toda essa falta de compromisso. Doutor, o senhor falou um pouquinho de vistorias. A OAB, também por meio da Comissão de Direitos Humanos, costuma fazer vistorias, inclusive no interior, né? Ano passado, a gente publicou uma reportagem aqui mostrando que nas cadeias e nas delegacias do interior há um percentual muito grande de presos já condenados, que deveriam estar no sistema. Qual que é o prejuízo disso para a ressocialização desses presos, doutor? Total, né? Não há ressocialização, né? A pena, o artigo 59, né, do Código Penal diz, a pena ela serve para reprimir e prevenir. Quando a gente fala prevenir, a gente está falando em ressocialização. E isso não existe, né? Ou seja, de certa forma, essas prisões acabam se tornando até ilegais, porque elas não estão cumprindo efetivamente o porquê da pena. Tanto que muitas delegacias são interditadas judicialmente. Sim, né? Tranquilamente. Agora, eu posso estar enganado aqui, o doutor pode me corrigir, mas se eu não me engano, o 11º DP está interditado. Eu acabei de sair agora do 12º distrito, onde a gente tem uma situação lá de uma interdição que se operava completamente. Após vários recursos do Estado, essa interdição caiu, mas foi determinado que lá poderiam abrigar no máximo 8 presos, que é a quantidade, a capacidade. Quantos estão lá hoje? Hoje 29 presos, acabei de sair de lá agora. Então, o 12º que é a unidade onde estão as mulheres. Santa Felicidade, onde está sendo usado como uma carceragem feminina. E o 11º, se não me falha a memória, estão com 115 presos agora. Está interditado. Né? Pegaram os presos do 8º DP e levaram para o 11º. Estão querendo esconder isso de quem? Sabe, o que o Estado pretende com isso? Se você pegar hoje a delegacia de São José dos Pinhais, está sendo preso pelo ladrão. Não tem mais onde colocar preso. Você não consegue, se você for na carceragem da delegacia da Polícia Civil, você não consegue só com o cheiro. O cheiro é fétido. É impossível você respirar naquele lugar. Sabe? Como que se pretende uma ressocialização? Qual a legitimidade do Estado em manter uma pessoa naquela condição? O Estado acaba perdendo toda a legitimidade de prender uma pessoa, um cidadão naquela situação. Onde tem presos perigosos, presos de nível médio, periculosidade média, e presos sem periculosidade alguma, mas todos juntos. Doutor, agora a condição das mulheres me parece um pouco pior ainda. Se a dos homens já é ruim, a das mulheres é pior. Aqui em Curitiba elas estão no 12º distrito, como o doutor Pedro Felipe colocou para a gente. Agora, na região metropolitana, tem delegacias que
já tem as suas instalações precárias para os homens e tem que se improvisar um espaço para a mulher quando dá prisão. No levantamento que a DEPOL passou, tinha caso de 2 presas em Fazenda Rio Grande, né, doutor? Como que se opera isso? Qual a previsão legal para isso, doutor? A OAB, assim que informada dessa situação, a OAB comparece imediatamente nessa delegacia e já pede ao Poder Judiciário local que faça imediatamente a transferência para o presídio de Piraquara. Então, porque a mulher precisa de um cuidado muito maior do que o homem, não preciso nem dizer. Já vou fazer uma comunicação aqui, aproveitar a Caceragem de Campina Grande do Sul. A gente tem lá agora, né, 3 presas que estão em uma sala, sem acesso a banheiro, né, presas em uma sala, porque não tem carceragem feminina. A única carceragem tem com uma porta de vidro separando ela dos demais. Já vamos tomar as providências. Já fica comunicado aqui. Muito obrigado. Agora, para a autoridade policial, para o delegado, para o investigador, qual a consequência de ter preso na unidade em que se trabalha? Isso é muito ruim e é isso que a gente tem alertado a sociedade, né? Porque a Polícia Civil, constitucionalmente, a missão da Polícia Judiciária é investigar delitos, é apresentar à sociedade, né, uma resposta para aquele delito que ocorreu por uma falha do policiamento ostensivo, não só do policiamento ostensivo, mas de todo o funcionalismo social, educacional que deveria funcionar e, infelizmente, não funciona a contento, né? Então, quando isso ocorre, a Polícia Civil é chamada a fazer a devida investigação e apresentar o que a gente chama de materialidade e autoria do delito para propiciar aí o Ministério Público fazer a sua denúncia e o Poder Judiciário julgar aquela ação penal que é levada a eles. Só que, infelizmente, com a superlotação nas delegacias, a Polícia Civil, que já tem um efetivo defasado, a gente tem hoje carreiras dentro da Polícia Civil com mais de 50% de defasagem, como é o caso dos escrivães de polícia. E não é diferente no caso dos investigadores de polícia e dos delegados de polícia, né? Então a gente já tem um efetivo defasado e o pouco efetivo que a gente tem que desviar de função, numa flagrante ilegalidade, mais uma vez, né, para colocar aquele profissional que não é treinado para fazer esse serviço, né? O doutor citou aqui os agentes penitenciários, carcerários, que também sofrem com tudo isso, mas pelo menos eles têm um treinamento para isso. Você imagina o policial civil aprende na escola de polícia a investigar, ele não aprende a cuidar de preso, né? Já tivemos, inclusive, mortes de policial civil que indevidamente estavam fazendo custódia de preso, transporte de preso, né? E não é para isso que o Estado paga ele. Tivemos aqui um caso sério, que foi o caso do policial Gogora, em Campo Largo, que era um excelente policial, levando o preso para o dentista. Isso não é função da policial. Aliás, então, essa rebelião que ocorreu no 8º Distrito recentemente, me parece que foi motivada, inclusive, por atendimento médico, os presos reivindicando atendimento médico. Ou seja, você colocar um preso numa delegacia sem previsão, para longo prazo, você não tem as condições de oferecer. Só para completar, só para terminar de responder sua pergunta, Felipe, para a população possa entender. Muitas vezes a população questiona, né? Putz, mas eu fui roubado, eu tive um parente próximo assassinado e até hoje a Polícia Civil, o aparelho estatal de investigação, não me deu uma resposta desse delito. Por quê? Porque o pouco efetivo que a Polícia Civil tem, ao invés de estar na rua investigando aquele crime que a senhora foi vítima, que o senhor foi vítima, ele está preso dentro de uma carceragem de delegacia cuidando do preso. Né? Eu não tenho dúvida, doutor, que suas palavras são sábias. É bem isso. A população não tem, muitas vezes, o retorno da polícia, porque não tem como investigar, está cuidando de preso. Agora, o que eu alerto com todo respeito, mas a omissão do executivo, tá, em trabalhar nos presídios, tá, evitar a reincidência. Hoje um presídio, se você for na PCE, tá, eu estive conversando com o Dr. Egídio, que é o diretor da PCE esses dias, mas é um total descaso. É constatação minha essa, tá, não é do diretor, mas um total descaso com os recursos humanos da DEPEN, com os recursos materiais, um total descaso do Executivo com o sistema penitenciário paranaense. Total descaso. A gente concorda, né? E o que a população tem que entender é o seguinte, não que a gente esteja querendo tratar o preso a pão de ló, ou dar um tratamento diferenciado. Não, a gente quer que seja cumprida a Constituição e a legislação na forma que tem que ser cumprida, né? Com o rigor da lei. Só que esse preso, que o doutor bem coloca, que não é ressocializado,
nem no sistema penitenciário. Você imagina numa carceragem de delegacia de polícia que ele não recebe atendimento médico, ele está em 50 num lugar que ele deveria estar em 8, né? Sem nenhuma eu falo até de insalubridade, sem nenhuma condição até de insalubridade. Esse preso ele vai sair de lá pior do que ele entrou. Muito pior. E isso vai reverter para quem? Contra quem? Contra a sociedade. Só para trocar em miúdos, essa semana, quando a gente publicou uma matéria relacionada ao sistema penitenciário, a gente recebeu uma enxurrada ali de comentários dos internautas, a maioria no sentido de que, enquanto for o preso sofrendo, eu não me importo. Mas, pelo que os senhores falaram aqui, tem impacto direto na vida das pessoas, seja pelo viés da ressocialização, seja pelo viés dessa inutilização da função primordial da Polícia Civil, que é fazer a investigação. Né? Ele precisa entender que ele é vítima em duas fontes, né? Primeiro, como o doutor bem colocou, na questão da ressocialização. Muitas vezes, quando ele vai ser vítima de um roubo, e aí ele vai reclamar que ele foi vítima daquele roubo, e quando ele vai puxar a pessoa que roubou ele já passou pelo sistema penitenciário 3, 4 vezes. E por que isso acontece? Porque por lá ele passou, ele não foi ressocializado. Houve uma falha. Né? Houve uma falha, falha do sistema penitenciário, estatal do sistema penitenciário. E segundo, quando sequer reconhecer essa autoria, né, descobrir essa autoria desse crime que ele foi vítima, ele tem que saber que parte daquilo se deve à problemática dos presos em delegacias e dos policiais que estão desviados das suas funções, que deveriam estar investigando esse delito, mas que não estão porque estão cuidando dos presos em delegacias. Eu queria só destacar um exemplo aqui bastante interessante. A gente vê hoje a Polícia Federal trabalhando de uma forma extremamente eficiente na elucidação de crimes, né, crimes complexos, né? Se a gente for na Superintendência da Polícia Federal, até tem uma carceragem lá, mas quem cuida não são policiais, são pessoas do Departamento Penitenciário Nacional, não são policiais federais. Então, o policial federal não cuida de preso, eles simplesmente investigam e utilizam de inteligência. É isso que o governo tem que trabalhar com a Polícia Civil. Doutor, a Polícia Civil tem que trabalhar investir na inteligência policial. Se me permite, eu não vou nem para a esfera federal. Eu não vou nem para a esfera federal, a gente pode citar os nossos estados vizinhos aqui. Sim. Né? O Rio Grande do Sul e Santa Catarina não tem presos em delegacias há muito tempo. Né? E o sistema penitenciário lá funciona. Lá um sujeito é preso em 24 horas, então, perto, no máximo. 100 quilômetros daqui tudo funcionando. Ele é levado e integrado ao sistema penitenciário. Né? Hoje, o estado do Paraná, mesmo sendo aí a quinta, quarta economia do país, ele é o estado que mais tem preso em delegacia. 1/3 da nossa população carcerária hoje está em delegacia de polícia. 10 mil presos dos 30 que o estado do Paraná reflete polícia. Imediatamente um número na criminalidade nas grandes cidades, nas pequenas cidades. O problema que está dentro dos presídios, ele vai refletir em números dentro da cidade. Se a gente resolver o problema que está lá dentro, pode ter certeza que o problema aqui fora vai diminuir muito. Com toda certeza. Nós temos conseguido fazer muito. É importante que se diga que a Polícia Civil, mesmo passando por um processo de sucateamento notório, visto a olhos nus, ela ainda consegue apresentar muitos resultados. Não tenha dúvida. Ficamos felizes quando a gente vê hoje, por exemplo, representantes das autoridades, representantes de segurança pública, colocando como um dos elementos da superlotação carcerária que a polícia está prendendo muito. Que bom que a polícia ainda está funcionando, mesmo sendo sucateado desse jeito. Agora, chega a um ponto que a gente não consegue mais. É preciso desmistificar essa ideia de que o agente de segurança pública, seja o policial militar, o policial civil, o agente penitenciário, que ele é um herói. Né? Não é, ele é ser humano, ele precisa de condição para trabalhar, como qualquer outro profissional precisa. Claro, né? Então, quando a gente vê os índices de criminalidade aumentando, como a gente tem visto, não tenha dúvida que boa parte disso é em função do descaso que a gente tem tido com a segurança pública como um todo e, em especial, com a situação carcerária e penitenciária do Estado do Paraná. Certo. Agora, antes de finalizar o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouco das perspectivas futuras. Né? A gente apresentou o problema até de uma forma muito incisiva. Hoje, o secretário de Segurança, o Wagner Mesquita, deu uma entrevista coletiva anunciando melhorias no sistema penitenciário. O que seriam essas melhorias? A instalação de 6 shelters no 11º. Shelter, para quem não sabe, é como se fosse um container de concreto em que vai ser mantido preso nas delegacias. A contratação de 6 mil tornozeleiras eletrônicas e os presídios, os 14 presídios que o governo, desde o início do mandato, está propalando que vai entregar, não vão ser entregues. Tem, como o Dr. Pedro colocou, tem 2 obras apenas em execução das 14 contratadas. Né? Qual a perspectiva que o senhor vê de solução do problema ou de minimização desse problema, doutor? Olha, eu acho vergonhoso um governo que está aí há 7 anos,
indo para o final da sua gestão, apresentar soluções como essas que foram apresentadas hoje, né? Container em delegacia de polícia. Olha, preso não é lugar, delegacia de polícia não é local de preso, seja em cela, seja em container, né? A gente está falando aqui de anúncios de obras que estão sendo anunciados desde 2010, o dinheiro desde liberado 2011. Desde 2014. Isso é um absurdo, isso é um escárnio com a população paranaense. Se o governo tivesse no início, tudo bem, né? Lógico que a gente não espera que isso seja resolvido de uma hora para outra, né? Agora, uma gestão finalizando já no seu 7º ano é vergonhoso. Eu, sinceramente, com todo respeito, mas se eu fosse o secretário, eu teria vergonha de apresentar soluções como essas. Infelizmente, o Felipe, e eu falo também com o representante da OAB, a gente não tem mais perspectiva disso ser uma solução ainda nessa gestão. Infelizmente, essa gestão se mostrou incompetente e sem vontade de política de resolver a questão. A gente espera que a próxima gestão que vier, o próximo governador do estado, que for vitorioso no pleito do ano que vem e assumir em 2009, traga algum alento e alguma luz no fim desse túnel para uma solução de curto e médio prazo. Porque, infelizmente, o que está aí demonstrou que não teve competência e vontade política para fazer. Doutor Newton, para concluir, qual a perspectiva para o futuro que o senhor vê, ou pelo menos nesse médio prazo, para minimizar o problema? A médio prazo eu não vejo nenhum. Eu acho que, como o doutor falou, já ficamos esperando o próximo governante, né, que trabalhe de forma mais científica com a questão e não eleitoreira, né? Porque o sistema penitenciário estará todo alocado lá no Piraquara, então o eleitor não veio e deixa lá abandonado, completamente abandonado. E isso ele volta para a sociedade, né? Uma hora volta. Então é muita irresponsabilidade você não fazer o investimento que tem que ser feito, tá, de forma coerente e científica nessa questão da ressocialização. Enquanto não houver isso, estamos perdendo vidas humanas, tá, patrimônio, dinheiro e o que é mais valioso para todo mundo aí, a segurança pública, a paz pública. Agora, Felipe, só para não dizer também que a gente não apresentou nenhuma ideia, nenhuma sugestão e só para apresentamos o problema. É óbvio que não existe milagre, né? A longo prazo, toda essa situação do problema carcerário e de segurança pública do país passa por investimento social, educacional. Isso é cartilha básica que eu não preciso falar aqui, que todo mundo sabe. Agora, a curto, médio prazo, não existe mágica. Não existe coelho da cartola, né? Não é tornozeleira eletrônica que vai resolver o problema, não é botando container em delegacia. A curto, médio prazo, a solução pela crise aguda que passa o sistema penitenciário e carcerário do Paraná e para uma resolução definitiva da questão dos presos em delegacias endêmica aqui no estado do Paraná é a abertura de novas vagas no sistema penitenciário. E como é que abre novas vagas no sistema penitenciário? Construindo unidade. Não tem jeito, né? É construindo cadeia pública de verdade, e não camuflada em carcerais de delegacia de polícia, casa de custódia, penitenciária, presídio, né? Fazendo nada mais do que a Constituição e a Lei de Execução Penal manda, só isso. Legal, doutor. Obrigado. Eu agradeço ao doutor Newton Ribeiro. E eu que agradeço, uma honra. Agradeço ao doutor Pedro Agradeço Felipe mais também, uma vez a Gazeta do Povo, Povo, a Ordem dos aqui. Advogados, é sempre um prazer. E, bom, como vocês viram, o assunto é complexo, a gente não conseguiria jamais esgotar um tema como esse em 23 minutos que está dando agora. A gente agradece pela audiência e fazendo o nosso merchanzinho. Siga a nossa página Política Paraná, Gazeta do Povo. A gente fica até por aqui. Até a próxima.